Hoje a questão é a de número 75. Existe condenação eterna para os pecadores? Nós fizemos aqui esta pergunta porque é muito comum nas igrejas tradicionais o pensamento de que existe um inferno eterno e de que a condenação dos pecadores ela não encontra solução. Segundo o pensamento da teologia tradicional, aqueles que forem considerados separados à esquerda de Deus, eles seriam lançados aí num lago de fogo, de enxofre, e ali permaneceriam em sofrimento para sempre. Quando nós utilizamos aí da nossa inteligência para procurar entender melhor as Santas Escrituras e os ensinamentos do nosso Deus, começamos a perceber que as coisas não são bem desse jeito. Primeiro, porque as traduções elas guardam aí uma série de equívocos provenientes das muitas possibilidades das palavras que estão sendo traduzidas. E a questão da eternidade é uma delas. A palavra Olam, que aponta a eternidade das coisas, ela não tem só o sentido de perpetuidade, não quer dizer que apenas é aplicada nas situações em que se quer dizer que uma coisa existiu, existe e sempre existirá, o que caracterizaria algo que é perpétuo, de existência contínua. A palavra Olam também significa um tempo longo e indefinido, um tempo incerto. E a palavra perpétuo, ou seja, que também pode ser colocada na tradução de Olam, o que significa que existe para sempre, existirá para sempre. Então, o inferno, ele pode ter uma duração longa, um tempo desconhecido, indefinido, mas que um dia terá um fim. Isso se aplica quando nós entendemos que as almas elas são geradas do eterno Deus e que as almas são eternas como o próprio Deus e que elas têm uma existência contínua nas dimensões existenciais, ou seja, nos mundos aonde elas habitam. Elas nascem, existem por um certo tempo, segundo a vontade do Criador, depois o corpo naturalmente morre. As almas passam um tempo nas regiões eternas e depois elas voltam a nascer, dando sequência à sua história. Isso não isenta a alma de passar por situações de sofrimento, como é o caso das regiões infernais ou mesmo da região da morte. Uma alma pode se deter durante longo tempo nas regiões infernais, antes dela voltar a nascer. Por milênios, inclusive, ou nas regiões da morte. O tempo para Deus é muito diferente do tempo para nós. Sendo assim, nós temos uma concepção um pouco diferente da teologia tradicional, porque acreditamos que, embora o inferno seja um lugar real, ele não tem duração perpétua. No próprio Apocalipse, nós encontramos referências que dizem que o inferno será destruído. Isso quer dizer que as almas não permanecerão nesse estado infernal para sempre. Temos que ter cuidado porque quando nós admitimos que existe uma pena, seja qual for, eterna para alguém que é condenado, nós estamos dizendo que algo que deu errado na vida de uma pessoa não tem conserto se ela vier a morrer sem que ela encontre o perdão de Deus. Ela ficará eternamente perdida na região de sofrimento, que parece uma coisa estranha diante da bondade e da perfeição da obra do Criador. Por isso é necessário romper com este status aí colocado pelas igrejas e pela teologia cristã, de que a alma permanecerá para sempre no estado de sofrimento se ela for condenada. Com certeza, se as almas são eternas e todas elas foram criadas por Deus,
é certo, é lógico e inteligente nós pensarmos que um dia elas encontrarão uma solução para os seus equívocos. Existe uma série de situações que não tem uma explicação na teologia tradicional. Por exemplo, o caso de uma criança que falece com pouca idade. A sua alma não teve condições ainda de cometer pecados e nem de viver virtudes. Qual seria o destino dessa alma, dessa criança? Não poderia ir para o inferno porque ela não cometeu pecado, nem para o céu porque ela não exercitou as suas virtudes. Os teólogos do catolicismo criaram um tal de limbo, que seria um estado de suspensão, onde a alma ficaria ali até o dia do juízo. Para ser julgada não se sabe como, uma vez que ela não cometeu pecado e nem teve virtudes. São situações que só encontram esclarecimento quando nós entendemos que a alma continua nascendo sempre. A alma nasce continuamente acompanhando o progresso do universo. E se isso é assim, e tudo indica que sim, quer dizer, o problema das penas eternas fica solucionado. E se não é assim, se a alma tem mesmo apenas uma existência, se o homem vive apenas uma vez, então nós temos uma grande injustiça e um grande equívoco na criação de Deus. Vamos pensar. Vamos ver um caso em que nós temos um parente nosso, que é uma pessoa que nós amamos. Um irmão nosso, que não aceita o Senhor, que cuida da sua vida aí, material, como muitas pessoas fazem, desprezando os ensinamentos do Senhor ou o seu chamado. Esse irmão nosso vem a falecer. Nós vamos chegar à conclusão que ele vai acabar nas regiões de sofrimento, porque ele não interessou-se pelo Senhor. Nós que andamos nos caminhos do Senhor também um dia vamos falecer fisicamente. A nossa alma, pela lógica, haverá de subir aos céus. E segundo a teologia tradicional, vamos viver num tal paraíso, cidade celestial, etc. Várias concepções. Como é que nós ficaríamos em paz lá no paraíso, sabendo que o irmão nosso está no inferno, sofrendo os queimores lá da condenação? A nossa consciência estaria em paz? Se nós estivéssemos num tal paraíso desses que a teologia prega, nós estaríamos tranquilos sabendo que algum irmão nosso, algum homem, está ali jogado naquela região infernal sofrendo, porque não teve oportunidade, às vezes não escolheu, mas outros não tiveram oportunidade de conhecer o Cristo Salvador, o Adonai que nos salva e que nos coloca no reino da sua luz. É um pensamento estranho. Para resolver essa questão, alguns teólogos do cristianismo, eles dizem que quando nós formos levados ao paraíso, Deus vai fazer a gente esquecer dos nossos parentes que estão no inferno. É uma coisa bem engenhosa, né? Que inventaram para poder achar uma solução, porque não tem solução. Se você não acreditar que a alma nasce sucessivas vezes em busca da sua luz, em busca da sua salvação e da sua felicidade, a criação de Deus fica com uma série de falhas na sua interpretação e de injustiças que precisam de uma solução. Só que a teologia não apresenta soluções inteligentes. Ela inventa essa história de que Deus haverá de nos apagar da consciência, que a gente teve um parente. Enquanto isso, ele fica sofrendo lá e nós na vida boa, lá no paraíso. Então, a nossa lógica do nosso pensamento, a nossa inteligência, não vai nos permitir aceitar uma coisa dessa natureza. A não ser que o pensamento da pessoa seja muito simplista. E ela não se importe muito com seus parentes ou com os outros homens, com o destino das pessoas que não tiveram oportunidade de se salvar. E existem muitas pessoas que são assim. E existem muitas pessoas que são assim que estão dentro das igrejas. Existem pessoas que são assim, que são teólogos, que escrevem livros e que acabam contaminando as outras pessoas com seu pensamento simplista e fundamentado numa profunda injustiça. Então é necessário que a gente use a nossa capacidade de discernir, que Deus nos concede, para entender melhor a obra do Criador. A questão 75 fala então se existe condenação eterna para os pecadores.
A resposta começa dizendo que eterno é somente o Criador. Nem mesmo Deus poderia tornar algo criado em eterno. Uma vez a coisa criada, deverá obrigatoriamente ter um fim. Não importa quanto tempo se consuma até que isso aconteça. É o que indica a razão, a inteligência, que é um dos atributos que o Criador concede aos seus filhos para que, com ela, eles possam compreender a grandiosa criação dele. Então, nos parece lógico. Se Deus criou, e o Gênesis explica que sim, que houve um momento que só existia Deus, então nós sabemos que a criação teve um começo. E, obrigatoriamente, tudo que começa já está desqualificado dos predicados da eternidade. Porque uma coisa, para ser eterna, ela tem que ter sempre existido. Ela não teve começo. Ela existe e existirá para sempre. E não existe nada que tenha esses predicados, a não ser o Deus Altíssimo. Porque ele é incriado. Ele sempre existiu. Existe e existirá. Qualquer coisa criada, ela tem que ter um fim obrigatoriamente, porque já está destituída do princípio da eternidade, que é o de ter sempre existido. É simples. Então a criação teve começo e um dia a criação terá o seu fim. Começou em Deus e terminará em Deus. As pessoas mais simples pensam assim, então eu vou desaparecer? Vai. Eu vou então perder minha consciência? Não. Talvez você perca a tua individualidade, mas a sua consciência de existir? Não, porque a consciência de existir é do próprio Deus. Ao voltarmos ao seio de Deus, a nossa consciência de existir permanecerá, porque somos deuses segundo as Escrituras. Começamos a ver as coisas do Senhor por um outro ponto de vista, diferente do ponto de vista das religiões, que não obedece lógica, racionalidade ou inteligência. A teologia está destituída da ciência de Deus, quer dizer, do conhecimento das coisas invisíveis, das coisas que não se vê. E sempre que alguém quis apresentar esses ensinamentos dentro da igreja, e houve várias ocasiões em que isso aconteceu, esses homens, que eram da própria igreja, foram expulsos da igreja, como se eles fossem hereges e estivessem ensinando doutrinas perigosas, insanas. Hoje, quando nós falamos da possibilidade da alma nascer de novo, logo essas mesmas vozes já se levantam para dizer que isso é heresia, que isso é espiritismo, que isso é bruxaria. São as mesmas vozes da Inquisição. É o mesmo espírito que ainda está no mundo, porque ele é Satanás. É ele que não quer que as pessoas saibam da verdade. Satanás quer que os homens acreditem que eles vão morrer. Então, se vão morrer, que se divirtam. Que bebam, que comam, que gozem, que se alegrem. Se vamos morrer mesmo e não há nada do outro lado, e é isso que parece apontar a teologia tradicional, vamos comer, vamos beber, no dizer de Paulo. Se não há ressurreição, se não há vida além da morte física, isso chama-se ressurreição. Dizia Paulo, vamos então beber, comer e nos divertir. Mas se há vida além alguma coisa, nós precisamos observar isso. São as regras do próprio Deus, os chamados mandamentos. É uma nova visão das coisas de Deus, que precisamos abraçar corajosamente para não nos deixarmos levar pelo espírito de mentira que há na teologia das igrejas, que não passa das concepções da Idade Média. São as mesmas concepções, nunca mudaram, porque parece que eles não vêem necessidade de progresso. A igreja tradicional, nós já sabemos o que aconteceu, o que virou. Ela nem lê a Escritura mais. A Escritura para ela nem é considerada. Então, eterno mesmo, só o nosso Criador. Todas as coisas criadas
obrigatoriamente terão uma existência, pode durar um tempo bem longo, como é o caso do universo, que já dura 14 bilhões de anos, e não se sabe quanto tempo mais durará, mas possivelmente pelo menos mais 14, dizem os cientistas. É possível que seja muito mais, não é? Claro que 1 bilhão de anos, quantas existências a alma não pode ter? Daqui 1 bilhão de anos, como estará esse mundo? Nosso mundo tem 3 bilhões e meio de anos, de existência, a Terra. A sua história começou há 3 bilhões e meio de anos, segundo a ciência. E não há razão nenhuma para nós duvidarmos da ciência. Daqui 1 bilhão de anos, daqui 1 milhão de anos, que não é tanto, 1 bilhão é mil milhões. Daqui 1 milhão de anos, como estará a Terra, a civilização deste planeta? Com certeza ela não será destruída, porque Deus está cuidando de tudo, né? Se deixasse na mão dos homens, disse Jesus, não ficaria nada vivo. Eles iriam destruir todas as coisas, mas Deus está no comando. Muito bem. Na questão dos condenados aqui, os pecadores, no juízo eles serão, evidentemente, ali avaliadas as suas vidas e o que fizeram, todos nós, não só os que estão no inferno, os que estão na morte, os vivos, todos nós seremos julgados pelo nosso Deus, para ver se podemos ficar à sua direita, como ovelhas, ou à esquerda como bodes, né? Aí na separação do joio e do trigo. Optar pelas penas eternas é fugir do entendimento inteligente e racional das coisas e tornar o nosso eterno Deus num Deus injusto e absurdo. As palavras das Sagradas Escrituras não devem ser tomadas ao pé da letra. O que quer dizer tomar ao pé da letra? Porque existem alguns lugares lá que está escrito que o sofrimento não tem fim. Aí a gente toma aquilo como o pé da letra. Não, se diz que não tem fim, vai ser para sempre. Mas pode não ser. É o caso, por exemplo, da instrução que Jesus dá a respeito do nosso olho, se ele for causa do pecado, para a gente arrancar o olho, ou o braço, ou a mão. Não vi ninguém fazer isso até hoje. É uma instrução de Jesus, mas ninguém se interessa por aquilo que vai prejudicá-lo. Então, é claro que os nossos olhos têm sido motivo de pecado, as nossas mãos, as nossas pernas. Nós vamos arrancar? Jesus disse para fazer isso. Não, não é bem isso, eles vão dizer. Ele quer dizer da gravidade do pecado. Ah, então não é bem isso? Não é. Então uma coisa que tem um sofrimento para sempre, pode não ser indefinidamente, eternamente, pode ser de uma outra forma. Então a nossa inteligência nos permite compreender que Deus é perfeito em tudo que faz. E se ele fez uma alma que vai ficar sofrendo para sempre, olha, eu acho que esse não é o Deus de Israel. Os irmãos concordam? Eu acho que não é o Deus de Israel. O Deus de Israel é misericordioso. É o Deus de Davi. É o Deus de Jesus, o Cristo. Não do Jesus Deus. Jesus Deus não é o Jesus da casa de Davi. O Jesus da casa de Davi é o Adonai. É o Senhor cheio de misericórdia, de perdão e de bondade, cuja vida está escrita nos evangelhos, os seus atos, os seus discursos, ensinamentos. Ele fala em nome de um Deus misericordioso. Não dá para entender que este Deus vai lançar alguém nos infernos e lá ficar para sempre, ou no lago de fogo, seja como for. Tá bem? Então, nós temos que deixar de lado as concepções tradicionais da teologia e avançarmos no conhecimento da ciência de Deus, na ciência eterna, que é o conhecimento oculto, sem medo de nos acusarem de espiritismo, de bruxaria, de heresia, essas coisas. Eu quero lembrar os irmãos que diziam que Jesus andava com o chefe dos demônios, por isso que ele expulsava demônios. Só para lembrar, e quem acusou o Senhor foram religiosos que acusaram o Senhor. Então, a história é velha. Quando alguém disser que a gente é herege, que a gente está ensinando doutrinas perigosas e tal, para nós é um motivo até de honra, porque assim fizeram com os nossos irmãos do passado. Dizia Jesus, assim fizeram com os profetas. Pior é quando eles abraçarem e disserem que o que vocês estão fazendo é verdadeiro, né?
Pior quando eles fizerem isso, porque assim eles fizeram com os falsos profetas. Tá bem? Então, anunciar a palavra de Deus e a ciência de Deus, com todas as suas consequências, pode levantar pessoas contra nós. Mas isso sempre foi assim. Vamos nos preocupar com isso. O Deus que protegeu o Senhor e os profetas é o mesmo Deus que nos protege. Ele cuidará de nós. Amém? Tenhamos, pois, cuidado de não tomar as palavras das Santas Escrituras no seu sentido radical. É preciso também evitar alegoria. O que é alegoria? É quando a gente lê um texto, uma passagem bíblica, e a gente não sabe o que ela significa. Então a gente inventa uma história paralela àquela passagem para dizer, pode ser assim. Mas você pode inventar umas 5, 6 histórias em volta de uma passagem. Uma vez que você não entende, você pega e cria essa coisa que se chama alegoria. Devemos também ter cuidado, porque a alegoria é uma história qualquer. Ela não tem nenhum compromisso com o texto bíblico. Por isso eu coloquei aqui, quando você for interpretar os textos bíblicos, os irmãos que estão nos acompanhando aí, pode ter isso como uma técnica. É preciso manter o sentido literal como se fosse uma âncora e perceber a natureza espiritual, transcendental dos escritos. É claro que os escritos têm a ver com o mundo de Deus. Os escritos das Escrituras não têm a ver com o mundo dos homens. Ele quer nos ensinar as coisas eternas e não as coisas passageiras. Então, quando lemos as Escrituras, precisamos procurar entender o sentido eterno. De que a alma é eterna, de que a alma está aqui para encontrar a sua salvação, de que a alma vai sair das trevas para o reino da luz, de que o reino de Deus será estabelecido na terra, nos céus, segundo as profecias. São coisas espirituais, que o homem não tem poder sobre isso. E a história que está escrita e vai se passar, vai acontecer como está escrito. Tá bem? Então, o sentido literal, quer dizer, o que está escrito pode ser uma âncora para proteger nossa interpretação. A história que você vai criar para poder explicar a passagem não pode fugir muito do sentido literal. Se fugir, você está entrando no perigoso mundo das fantasias. É melhor você saltar a passagem em busca de uma outra que você consegue entender até que mais à frente o Espírito te dê condições para você fazer a sua interpretação. Tá bem? Então, o sentido literal, que é o que está escrito, funciona como uma âncora que não deixa o nosso barco se perder no mar revolto da confusão de ideias. Tá bem? Como uma âncora. Quero lembrar aos irmãos também que essa tal de alegoria, o reformador protestante Martim Lutero, ele dizia que isso é uma escória das Escrituras. Escória, assim, é o que tem de mais ruim, o que mais sujo. É uma coisa que não deve ser usada pelos homens que pensam. Alegorias, inventar histórias para tentar explicar uma coisa que você não entende. Algumas palavras, aí no nosso último parágrafo, algumas palavras traduzidas indevidamente mudaram o significado das passagens das Escrituras. Não são muitas passagens, mas é significativo o número delas. Nós podemos olhar, conferir muitos salmos, as cartas do apóstolo Paulo, tem passagens incompreensíveis, porque o tradutor não sabia o que ele ia traduzir. Ele não conhecia termos que pudesse ali dar um sentido, né? Que pudesse dar um sentido lógico à tradução. Então, também nós temos, na convivência com os escritos sagrados, o problema da tradução. Às vezes, o tradutor é evangélico e ele, ao traduzir, ele traduz sempre no sentido evangélico. E nós podemos dizer que nós temos Bíblias sagradas que são, na verdade, cópias de escrituras na visão evangélica e católica. Assim, também os judeus, quando traduzem para o português, eles traduzem no sentido do judaísmo. Então, nós que buscamos a verdade de Deus, temos que ter bastante cuidado com o tradutor, para saber quem é e como que a tradução está feita.
Para nós lidarmos com estudos bíblicos, convém que a gente tenha pelo menos umas 5 traduções, de 5 a mais, 7, 8. Quantos você puder ter. Quando houver dúvida num determinado texto, é bom você ir lá conferir em 3, 4, 5 traduções para ver o que é que eles dizem, para ver se nós conseguimos entender. Tamanha é a discrepância, né, de certos ensinamentos. E onde é que estão os maiores problemas? Justamente nas questões relacionadas com o além, com a morte, com a ressurreição, com a existência da alma, a origem da alma. Nas questões morais, a tradução é fácil, mas na hora que entra a parte espiritual, a existência dos céus, a existência das regiões infernais, aí o tradutor não tem conhecimento sobre isso. E é nessas passagens que nós encontramos as maiores discrepâncias entre uma e outra tradução. Tá bem? Então, só para nós completarmos aqui, algumas palavras traduzidas indevidamente mudaram o significado das passagens e deram origem a ideias e teorias absurdas. A linguagem bíblica é toda especial, marcada pelo cunho de fortes imagens e expressões, destinadas a despertar a alma, que é eterna, né, da letargia consciencial para a maravilhosa luz de Deus. Eu não sei se os irmãos conhecem, tem uma tradução da Bíblia na linguagem moderna. É um desastre, né? O pessoal colocado na linguagem dos nossos dias. Perde todo o encantamento, o sentido, o espírito. A Escritura nos conduz a um mundo do espírito, onde nossa mente entra em contato com a mente de Deus. E ali nós recebemos dele as orientações. A linguagem antiga nos ajuda a lembrar dos tempos em que vivemos com Deus em outras épocas. Então temos que aguardar um pouco, principalmente aqueles que estão começando aí os seus estudos bíblicos. Precisa de um certo tempo para se acostumar com a linguagem. A pessoa estranha quando começa a ler as Escrituras, diz, olha, mas a linguagem é muito antiga e tal, eu tenho dificuldades. Mas é difícil mesmo, a nossa mente ela está envolvida com a modernidade. Está envolvida com este espírito que nós chamamos de espírito do mundo. Mas é só uma questão de tempo. Alguns meses aí na insistência, você começa já a mergulhar num mundo de percepções que você não tinha. Você começa a compreender as coisas nessa linguagem e a perceber o quanto que é importante que ela seja assim. Devido às suas imagens fortes, expressões que tocam fundo no nosso coração para nos alertar sobre a necessidade da gente acordar desse sono em que há muito tempo nós fomos colocados, né? Para Deus encher o nosso coração, nossa mente da luz divina. Tá bem? Ainda não é dado ao homem conhecer todos os propósitos do Criador em sua magnífica obra, mas tal conhecimento ele virá com o tempo. Então, o fato da gente estudar as Escrituras não quer dizer que a gente vai ter acesso a todo o conhecimento do Senhor, mas já nos permite entrar num campo de entendimento, de aprendizado, que vai nos preparando para novas revelações. A revelação de Deus ela nunca cessa. Ela também está sujeita à progressividade. E evidentemente, dentro daquele cone progressivo que nós vimos no nosso encontro, aí dentro nós vemos que o cone tem uma abertura em cada período. E uma revelação ela cabe dentro daquele período. E mais coisas só serão reveladas quando o tempo se mover adiante e houver uma maior abertura para que os homens possam receber mais conhecimento e assim sucessivamente, acompanhando o progresso de todas as coisas, porque a lei do progresso envolve a criação, envolve todos nós e as coisas do nosso Deus. Como referência nós colocamos aqui algumas passagens. Nós temos aí o livro de Jó, no capítulo 28, versículo 28, aonde ele diz assim: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O que leva-nos a perceber que existem ensinamentos aí que nos ajudará
a nos afastar daquilo que pode prejudicar a nossa vida. Não só a vida material, mas, o que é mais importante, a nossa vida como almas imortais, a nossa existência eterna. Então Deus quer nos ajudar a que a gente se afaste do mal, que a gente não se envolva com ele. Então o livro de Jó mostra que a base de tudo que o Deus quer que a gente aprenda é o temor ao Senhor, é o respeito ao Senhor. É crer no Senhor e respeitá-lo e saber que ele é o poder soberano sobre todas as coisas. Também Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, ele passa aqui uma instrução da seguinte maneira: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, em todo tempo, o nosso entendimento e aprendizado precisa ser renovado. É muito estranho que a igreja tenha deixado o conhecimento das coisas de Deus, como era na Idade Média, até os nossos dias, achando que não precisava renovar. Os concílios não passaram mais a tratar da renovação da doutrina da igreja, passaram a tratar de coisas políticas, de coisas relacionadas com o mundo. Esqueceram-se das escrituras. Mas a instrução é clara. E não se importam. Eles não aprendem com as escrituras. Eles usam as escrituras para sustentar suas ideias e seus interesses. Paulo, por exemplo, não é muito bem visto dentro da igreja católica. E nem na igreja evangélica. Os pastores ficam em cima dos evangelhos, dos atos de Cristo, mas evitam as epístolas, aonde estão as instruções relacionadas com a vida com Deus. E é grave. Paulo diz, não sede conformados. Você não pode aceitar o estado que você está e dizer, não, está tudo bem, agora já aprendi. Não, você tem que renovar o seu entendimento. É a instrução do apóstolo, é a instrução melhor que nós temos, mais perto da nossa época. De modo que você possa, assim, renovando o seu entendimento, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Criador, do nosso Deus, o Deus de Israel. Tá bem, irmãos? Entendemos bem aí? Tranquilo? Claro, né? Claro. Por quê? Porque nós somos, segundo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, nós somos uma geração de almas eleitas, o povo de Deus, eleitas há muito tempo, o sacerdócio real, a nação santa, a nação de Deus, o povo escolhido. Judeus e cristãos, eles fazem parte de uma mesma nação, nós temos ensinado. Nação santa, povo adquirido porque foi escolhido por Deus, para que nós cumpramos uma missão, uma tarefa importantíssima. Os cristãos nem sabem o que é isso. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que virtude? Você acha que é moral? Acha que virtude é um ensinamento moral? Não. É revelar ao mundo a natureza do nosso Deus e da sua maravilhosa criação. E que nós pertencemos ao reino da luz, nós não somos das trevas. Por isso não tem sentido alguém que nasceu da luz ficar no inferno, nas trevas, eternamente sofrendo. Não tem sentido isso, irmão. Que fique lá uns milênios, mas não que fique lá para sempre. Não tem sentido isso, não tem sentido lógico. Se nós pertencemos ao reino da luz. Agora, se nós admitirmos que Deus criou almas para viver no reino das trevas, olha, aí o nosso Deus vai se transformar num Deus injusto, estranho. Como o pessoal que defende aí a teoria da predestinação, né? E a tese da predestinação, que Deus criou homens para serem salvos e outros para serem condenados. Uma coisa louca, sem sentido, interpretada das mais diferentes formas pelos evangélicos, das mais diferentes formas, todas elas sem qualquer sentido lógico, racional, inteligente, em consonância com a grandiosidade deste Deus maravilhoso, nós andamos no caminho. Tá bem? Então que a gente tenha coragem, viu, irmãos, de assumir que nós somos uma geração diferente de homens e de mulheres preparados por Deus para grandes tarefas. Enquanto elas não são entregues a nós, façamos as pequenas tarefas.
com carinho, com amor, com dedicação. Diz o Senhor que nós nos dedicarmos, se nos dedicarmos às pequenas coisas e as fizermos bem, Ele nos dará as grandes coisas para que a gente possa realizar. Então, façamos as coisas do Senhor na igreja, na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, em todos os lugares, falando deste Deus maravilhoso a todas as pessoas, com carinho, por menor que seja a nossa obra, faça com carinho, pensando sempre no Senhor, sabendo que Ele ficará contente e depois Ele te dará outras tarefas mais importantes. Nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Amém? Sejamos abençoados todos nós, os irmãos que nos acompanham nas demais localidades. Amém.